Pessoal, vamos continuar nossa matéria. Agora vamos falar sobre pronomes relativos e os pronomes pessoais aí, átomos, ok? Primeira parte aí de 4. A questão vai falar que no período das células até na urina, o vocábulo que nas duas ocorrências tem o mesmo referente. Além disso, ele vai desempenhar nos dois casos a função sintática desse sujeito, ok? Então vamos ver. Então veja que esse que ele está falando e esse que aqui. Então veja, e aqui ele está falando sobre o açúcar. Então as células imploram pelo açúcar e o açúcar que não conseguem receber. Não conseguem receber quem? O açúcar, perfeito? Então o açúcar é o termo referente aqui. E aqui, quem sai literalmente na urina, as células, ou quem sai literalmente na urina, o açúcar? É o açúcar também. Então esse que refere-se também ao açúcar. Então tem o mesmo referente, sim. Agora vamos verificar se tem a mesma função sintática desse sujeito. Vamos lá. As células imploram pelo açúcar que não conseguem receber. Então vamos colocar aqui na ordem direta. Vamos melhorar isso aqui. As células não conseguem receber. Pergunta se faz para achar o sujeito. Perdão. O objeto direto. O que? Então veja. Não conseguem receber o que? O açúcar. Beleza, então aqui o açúcar é quem? O objeto direto. Eu falei para procurar o sujeito. Se eu fosse fazer a pergunta para o sujeito, eu faço a pergunta, lembra? Pergunta, verbo, acho o sujeito. Verbo, pergunta, acho o objeto direto. Como assim? Pergunta e verbo. Olha, quem não consegue receber o açúcar? As células. Então as células são quem? O sujeito. Agora faço a pergunta também por o verbo. Vou falar o que? As células não conseguem receber o que? O açúcar. O açúcar é o objeto direto. Então veja, não desempenha a função sintática de sujeito nas orações. Tem que ser sério, porque na primeira aqui, né? Primeiro foi o que? O objeto direto. Agora na segunda. Veja, o açúcar sai literalmente na urina. Quem sai literalmente na urina? O açúcar. Então nesse caso, veja, ele tem o mesmo referente, mas nesse caso não estará nas duas orações que se insere o sujeito, só vai ter na segunda. Então na primeira oração ele faz o papel do objeto direto e na segunda aí sim está falando sobre o sujeito. Então a questão está errada porque não trouxe nas duas situações a função sintática desse sujeito. 2. Os pronomes relativos que e que, embora retomem elementos distintos do texto, desempenham a mesma função sintática nos períodos que isso ocorre. Então aqui ele está puxando imediatamente anterior o termo anterior e aqui também termo anterior. Então ele fala que estão retomando aí elementos distintos, que o primeiro está falando sobre as leis e aqui falando sobre o novo papel. Então vamos ver aqui em cima. Leis que não saem do papel. O que não sai do papel? As leis. Então as leis é o sujeito. Então veja, as leis não
saem do papel. Então nesse caso aqui foi quem? As leis é o sujeito. Então vamos ver aqui embaixo, mesma função sintática. Então aqui embaixo, no outro que vai ter que ser sujeito também para que a questão esteja correta. Então vamos ver lá, em relação a novo papel, que as leis de diretriz orçamentária passaram a desempenhar. Então vamos arrumar essa questão, essa frase aqui, vamos lá? Então veja, as LDOs, vamos fazer aqui uma simplificação aqui para não precisar escrever tudo. As LDOs, as leis de diretrizes orçamentárias, passaram a desempenhar o que? Então veja, as LDOs são quem? Sujeito. Passaram a desempenhar o que? O novo papel. O que é o novo papel? Objeto direto. E veja, mas aqui eu tenho uma preposição. A preposição é por causa disso aqui, ó, em relação a o novo papel, ok? Então, quem está pedindo a preposição é a relação e não o verbo, ok? Então é um objeto direto nesse caso aqui. Então veja que no segundo o novo papel desempenha a função do objeto direto, e aqui em cima, ó, leis de sujeito. Então, mesma função sintática, está errado. 3. Aqui nós temos uma palhaçada, gente. Porque, ó, veja, o que o examinador pensou? Vamos responder pelo que ele imaginou nessa situação aqui, beleza? E aí depois nós vamos para a questão que dá para também trazer outra interpretação. Veja, ó, primeiro tá errado, ok? Por que ele tá trazendo que tá errado? Que eu achei uma palhaçada isso aqui, ok? Então vamos lá. Veja, a dieta básica do brasileiro é caracterizada pelo consumo de café, pão de sal, arroz, feijão e carne bovina, e pela presença de sucos, refrescos e refrigerantes e pouca participação de frutas e hortaliças. Embora essa configuração apresente pouca variação, quando se considera os estratos de sexo e faixa etária, observa-se, agora veja, é aqui que ele está, até vou fazer pintar o bicho aqui, observa-se que, vamos trocar aqui a cor, os adolescentes são o único grupo etário que deixa de citar qualquer hortaliça e que inclui doces, bebida láctea. Veja que quem inclui doces e bebidas lácteas são os adolescentes, é o grupo de adolescentes. Beleza. Então vamos lá. Agora veja aqui o que, pronome relativo, vai voltar aí no antecedente, que é o que? Grupo etário. Então os adolescentes são o que? O único grupo etário que deixa de citar qualquer hortaliça. Então eu vou colocar aqui, ó, aqui em cima, ó, o único, simplificar aqui, ó, único grupo etário, sujeitão aqui,
certo? O único grupo etário que deixa de citar qualquer hortaliça. Então, o grupo etário dos adolescentes deixa de citar qualquer hortaliça, ok? Então, o grupo etário aí, então, dos adolescentes o grupo deixa de citar qualquer hortaliça. Ok. Nesse caso, o grupo etário seria quem? O sujeito, ok? Sujeito aqui. Agora veja, e que inclui doces. Agora em que inclui doces e... Então veja aqui agora, ó. E o grupo etário que, agora esse que, ele vai estar fazendo o quê? Que observa-se, então observa-se que esse grupo etário inclui doces. Então o que seria o que? Conjunção integrante. Então veja, e observa-se que esse o que? Grupo etário. Qual o grupo etário dos adolescentes? Veja, nesse caso aqui é uma conjunção integrante, que é o que? É aquela conjunção que é obrigatória. Então veja, observa-se grupo etário. Não, observa-se que esse, né, aqui, esse para referir ao qual, para retomar aí o grupo etário dos adolescentes. Então observa-se que esse grupo etário inclui doces. É dessa forma que o nosso querido examinador pensou, certo? Mas, revirando aí a gramática, eu poderia estar pensando também que o que? O primeiro é o sujeito, legal. E aqui embaixo, e que inclui doces, então eu poderia colocar aqui também dessa forma aqui, ó. O único grupo etário, certo? Que seria o que? O único grupo etário que inclui doces, bebida láctea, que seria o que? Que inclui doces. Então, o único grupo etário que inclui doces. O que aqui é o pronome relativo, certo? Pronome relativo. Só que o que seria o pronome relativo, certo? Mas o pronome relativo está sendo para falar sobre o que? Ele está retomando como se fosse um sujeito, né? Então, ele desempenha o papel do sujeito, porque está retomando o grupo etário. Então, nesse caso, seria a mesma função sintática do texto. Mas, o que está correto, o que o examinador optou foi por essa opção aqui. Por isso, da sacanagem aí da questão. 4. Questão difícil, ok? Uma questão difícil. Também não é impossível. No trecho que podemos chamar de silenciosa, o termo silenciosa denota uma qualidade atribuída ao complemento direto
da forma verbal chamar. Complemento direto da forma verbal chamar, se está dizendo que é o que? É o objeto direto. E diz ainda aqui, função exercida pelo pronome que. E diz que esse pronome que também está exercendo a função do objeto direto, certo? Então, só para você pensar dessa forma aqui já é difícil. Vamos lá. Qual é a situação? Ele está falando que é um objeto direto. Então vamos ver. Chamar de silenciosa. Agora veja a sacanagem aqui. Esse daqui é o que? É um verbo transobjetivo. O que significa isso? Olha só. Verbos transobjetivos são o chamar, que é o caso da questão, nomear, apelidar, julgar e considerar, todos sinônimos. Então, vamos para a questão. Vamos colocar aqui. Então veja, aqui está escrito lá. O setor passa por uma desindustrialização que podemos chamar de silenciosa. Então, uma desindustrialização que podemos chamar de silenciosa. Então, o primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso na forma direta. Então, veja. Ó, podemos, tem o que implícito aqui, quem? O nós. Então, nós podemos chamar, certo? A desindustrialização do que? De silenciosa. Então, vamos escrever aqui. Primeiro passo, então, nós podemos chamar a desindustrialização de silenciosa. Perfeito. Tá aqui. Agora, veja, nós podemos chamar. Aí eu tenho aqui a desindustrialização de silenciosa. Veja, eu vou colocar uma outra frasezinha para ficar fácil a visualização aqui que eu quero te chamar a atenção. Veja, escrever aqui a mesma forma. Nós podemos chamar. Agora eu vou mudar a desindustrialização de silenciosa. Eu vou colocar a maçã de vermelha. A maçã certo? Nós podemos chamar a maçã de vermelha. Beleza. Então, a vermelha, maçã de vermelho. A vermelha está caracterizando a maçã? Sim ou não? Está, não está? Está. Quem é vermelho é a maçã. Ok. Agora, quem é a maçã? Agora fazer uma analogia aqui em cima. Vamos colocar outra cor aqui. Tá. Quem é a maçã aqui em cima? A maçã, a desindustrialização. Ok. Então nós temos a maçã e a desindustrialização. Então qual é a função da maçã nesse caso aqui? Veja, nós podemos chamar o que, né? Então nós podemos chamar o que? Nós vamos achar quem? Nós vamos achar a maçã. E aqui então vai ser aqui o objeto direto. Objeto direto.
Perfeito? E agora, de vermelha, veja, de vermelha, estou caracterizando quem? A maçã. Então isso aqui é o que? O predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Então, quando eu utilizar um desses verbos aqui, chamar, nomear, apelidar, julgar e considerar como eles forem sinônimos, então eu vou ter aqui o predicativo do objeto. Veja aqui, ó. Juca destruiu o carro. Pedro considera o carro novo. Eu vou trocar o... Vou utilizar o que? Um pronome aqui. Juca o destruiu. Então eu utilizei tudo isso aqui. Então tudo isso aqui é o meu objeto direto. Agora aqui, ó. Pedro considera o que? O carro novo é objeto direto? Não sei. Quer ver como que eu faço? Se o novo ficar de fora do pronome, então o novo não vai ser parte do objeto direto, como o caso na questão, mas vai ser o que? O predicativo do objeto. Vamos ver? Pedro considera o carro novo. Então Pedro o considera novo. Ficou de fora. Então esse daqui vai ser o meu predicativo do objeto. Simples assim, ok? Agora volta novamente para a questão e eu tenho que olhar o pronome que, certo? Eu olhei e vi que a desindustrialização é quem? A desindustrialização é o meu objeto direto. Agora eu tenho que olhar o meu que, ela é objeto direto também. Olha só, que não retoma aqui a desindustrialização? Retoma. E a desindustrialização não é o meu objeto direto? Sim. Então a questão está correta ou não está? Poxa, está correta. Show. Legal? Então vamos para a próxima. Questão 5. No trecho que deu lugar à figura, a partícula o classifica-se como pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, posso colocar aquele, por exemplo. Se eu colocar lá tem sentido, tá? A afirmação vai estar correta. E exerce a função de sujeito da oração subordinada adjetiva. Subordinada adjetiva é isso aqui, ó. Então vamos lá? Primeira parte, então, tem que olhar se ele é o pronome demonstrativo. Então, o segundo processo foi aquele o que deu origem à figura, aquele processo. Então veja, agora eu volto aqui, deixa eu até apagar isso aqui para não confundir vocês. Então aqui eu quero chamar a atenção para você aqui agora. Então o segundo processo foi aquele que deu lugar à figura. Agora vamos ver aqui. Então o pronome demonstrativo, perfeito, e exerce a função de sujeito da oração subordinada adjetiva. Aqui tem uma pegadinha agora. A função de sujeito da oração subordinada adjetiva vai ser quem? Sempre aqui é o nosso amiguinho que. Deixa eu pegar aqui uma cor. Veja, que deu lugar à figura. Veja, aqui estou retomando o antecedente, que é o, que é quem está referindo-se a quem há o segundo processo. Está se referindo ao segundo processo. Então ali o que? O segundo processo deu lugar à figura.
Então aqui, ó, o segundo processo deu lugar à figura. O segundo processo deu lugar à figura. Então veja, aqui eu estou utilizando quem que está fazendo o papel do meu sujeito aqui na oração subordinada adjetiva? O nosso amigo que. Ok? Está ali em amarelo. Que. Então, o pronome demonstrativo ele não vai exercer função de sujeito na oração subordinada adjetiva. Quem vai exercer a função de sujeito nesse caso vai ser o que? Pronome que, ok? Então a questão está incorreta. E assim terminamos a nossa primeira bateria. Beleza, povo? Isso daqui é primeira vez, eu olho, não entendo direito, segunda vez, eu entendo um pouquinho melhor, na terceira, quarta, quinta, eu vou assim cada vez aprimorando. Então, o segredo é o treino. Então, te vejo na outra aula. Um abraço.